Sr. Fuller, acreditamos ter motivos para lhe fazer uma série de perguntas. Que motivos? Nós não podemos dizer. Por favor, sente-se. Já participou de reuniões filiadas ao Partido Comunista? Não. Nosso país está ameaçado por um grande volume de depravados em nosso meio. Mas há outro risco para a segurança nacional. Qual é o seu estado civil? Solteiro. Mas há uma moça especial no momento. Rock, é lindo. Já teve contato físico inapropriado com outro homem? Não. É um tremendo mentiroso. Você gosta dela, sim. Todo esse fingimento. Você é tudo pra mim. Se eu fosse, você não estaria indo pra onde vai agora. Tem que tomar cuidado. Todo mundo mente sobre alguma coisa. Devemos tomar cuidado com esses comunistas e transviados. Eles são perigosos para este país. Eu olho pra essa cidade maldita e eu não consigo não pensar em tudo que ela nos nega. Mentimos sobre com quem dormimos. Não é com quem dormimos, é quem nós amamos. Se considerou apaixonado por outro homem? Eu te amei a minha vida inteira. Você foi o meu grande e ardente amor. Sr. Fuller, responda à pergunta. Podcast IS. Nenhuma tempestade dura para sempre, ou seja, tudo passa. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e também de conscientização. Não sofra sozinho, sozinha, sozinha. Procure ajuda. Tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV, no número 188, que você pode ligar. E também, caso você esteja falando conosco nas mídias sociais da IS, se não estiver bem, mande uma mensagem, tá bom? Olá pessoal, este é o podcast e videocast IS. E nós, que você deve estar estranhando nas nossas mídias, que de repente do nada começa lá um RPGzão nas nossas mídias da mesa do jogo da IS, que tem mais de 25 anos. Eu não sei como é que eu vou falar essa frase, gente, eu falar essa frase de mais de 25 anos. E tenho certeza que você que está acompanhando a gente já há mais de ano, vai dar uma olhada, vai gostar, vai mandar para uma pessoa que gosta de RPG, do Roleplay Game, que é um jogo de interpretação de papéis de personagens. Para quem sabe ou já viu A Caverna do Dragão, sabe o que é D&D, Vampiro, A Máscara, entre outros, como Tormenta aqui no Brasil. E dando continuidade ao nosso podcast, eu não estou sozinho. Com quem eu estou aqui? Olá, pessoal. Estou eu aqui de novo, o Ellison. Muitas novidades, muita coisa nova. A mesa começou algo que está empolgando a gente bastante. E mais algumas coisas que a gente vai comentar ainda mais. Seus para esse episódio. E lembra de curtir nossas redes sociais, nosso impériosagrados.com.br, nossos dois Instagrams, Impérios_Sagrados e IS Editora, e o nosso Substack. Para quem conhece essa plataforma, dá uma olhadinha lá. E para quem não conhece, corre conhecer, porque é uma plataforma muito legal, muito bacana, como diz Andrews Referência, um grande senador hereditário, ao qual nós devemos muito aqui, mas não é o caso que a gente deve. E também as nossas outras mídias aí que você encontrar, o Spotify, nosso canal do YouTube, tudo ali, Impérios Sagrados do plural. E hoje, para você que já acompanha a gente, tem as nossas newsletters lá no Substack, dá uma olhadinha lá, se inscreve lá. Vamos falar sobre a série Fellow Travelers, ou Companheiros de Viagem, que é a adaptação, né, de um livro, um romance homônimo de 2007. Então, uma minissérie aí que saiu em 8 episódios, é a adaptação do livro do Thomas Mallon, e é uma série que vai se centrar especialmente em 2 personagens durante especialmente o auge. Não. Que vai se centrar no auge ali do período do macartismo, na década de 50 nos Estados Unidos, e vai acompanhar os personagens Tim e Hawkins,
que são extremamente apaixonados por um outro, eu diria até uma paixão meio... Ai, difícil classificar, né? Mas, no mínimo, problemática. Uma boa palavra para se usar. E eu quero começar com uma admissão. Vou admitir. Eu tava reassistindo os episódios e os 2 últimos me pegaram. Me emocionei. Da primeira vez que eu assisti, não tinha me emocionado. Mas os 2 últimos me pegou. Eu disse culpa do Edson, que veio defendendo a série pra mim. Você defendeu a série. Você defendeu. Você defendeu a série. Você defendeu a série. Culpa sua. Nem fui eu que indicou a série. Vamos começar aqui. Eu acho que tem muitos pontos que a gente vai discutir ainda sobre toda essa relação, toda essa história. Acho que não só dos 2 personagens principais, mas também dos outros que compõem, né, todo o elenco. Tem, acho que, muita coisa pra gente falar. Mas é uma série que eu confesso que tem essa relação complicada, que a gente poderia dizer talvez até doentia em certo ponto, mas eu acho que, não querendo justificar os atos de ninguém, mas eu acho que eles estavam num período muito conturbado, numa situação muito complicada também, que acho que tornou isso exponencial, toda essa questão, né? A série, ela se passa primeiro em 2 focos, em 2 tempos, né? Um acontecimento no vamos colocar assim, presente da história, apesar de ser no nosso passado, que era na década de 70 a 80, né? 80. 80, isso, 80. No auge da pandemia da AIDS. Isso. E a outra, que é o passado, que vem até chegar um momento em que ela se conecta lá no final da série com o tempo atual dos personagens, né? Que vem contando desde o início dessa relação e como ela foi se transformando, como ela foi evoluindo, como foi andando com o passar dos anos, né? Com o passar de praticamente 3 décadas. E é uma época, para quem acompanhou a gente, que assistiu ou escutou na época, acho que ainda não era videocast, quando a gente falou um pouco sobre como que era a década de 50 nos Estados Unidos, muito do movimento, muito dessa verdadeira caçada às bruxas ao comunismo, e como eles colocavam outras questões para ser caçadas juntas, né? Acho que esse é um momento bem complexo até ele chegar na década de 80, que foi o auge do surto da AIDS, não só apenas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Acho que todo mundo, que mesmo os mais novos, ouviram falar de Cazuza, né? Eu penso que é uma série que ela... eu talvez até esteja olhando muito pelo lado clínico, então me irrita um pouco assim a dependência dos 2, a loucura que foi. Ao passo que também tem a construção de um amor ali atemporal, eu diria assim. Uma coisa gigante entre os 2. Pouco vezes vista na história aí mesmo de filmes e livros, etc. Que realmente o amor é algo que incendeia a paixão entre os 2. Você sabe que, assistindo a série, ela me lembrou muito do Brokeback Mountain, né? O segredo de Brokeback Mountain, né? Eu lembro que eu comentei contigo que algumas coisas me lembraram. De ser 2 pessoas que talvez ali eles tenham encontrado o amor da vida delas, certo? E para quem acredita em alma gêmea, essas coisas, né, tudo mais. Mas ao mesmo tempo, seja pelas circunstâncias ou pela como as pessoas reagiram às circunstâncias, ao meio, eles não conseguiram viver de fato esse amor de uma forma plena, né? Não uma forma mastigada, cortada, reduzida, reprimida, né? Eu penso que a gente pegar a história dos 2 ali na década de 50, tendo a questão do macartismo e tal, mas também a gente vê o limite que talvez esse sistema levou, que é a própria questão de denúncia, né? Então, tudo que é diferente eu vou denunciar, eu vou fazer com que as pessoas elas não consigam ter o mínimo de fidelidade, talvez, de verdade, eu não sei nem como expressar isso entre uma e outra,
quando é casais, por exemplo, Uhum. pelo medo de serem denunciadas e presas, não é? Eu acho que tem personagens ali que elas tem duas mulheres, não é? Que elas namorando juntas, já na verdade até, e elas são obrigadas a se separar. Eu acho que a Erin, eu já não me recordo agora o nome dela, e a outra menina. Então elas estão morando juntas quando vê as equipes de investigação para investigar. Porque o comunismo, né, ele acaba sendo ligado a questão de sexualidade, né? Então tudo que é diferente é dito ruim, é dito como se fosse algo de um outro sistema que está levando as pessoas a serem más, né? Enquanto o comunismo, eu acho muito doido, né? Ele vai ser muito mais um sistema ideológico, né? Um movimento político, filosófico, social ali, e estabelecimento de uma sociedade uma comunista, ou seja, que o bem seja comum, né? Uma sociedade que ela vai se estruturar pela questão de ser igualitária, uma propriedade comum, meios de produção, né? Comuns e uma ausência de classes, especialmente classes dominantes, não é? E isso tudo, ainda hoje, a gente fala aí da série Companheiros de Viagem, mas nós pegamos no Brasil na utilização do Messias, né? Messias, não sei do que Messias, que loucura. E você que é terraplanista, você que acredita em Bolsonaro, para que a loucura já foi. Toma ali umas medicação braba, porque quem sabe melhor, né? Ou, sei lá, ou dorme. Aí dorme. Sei lá, pega fogo, vira pó e dorme, sabe? Bom, então dito isso, então no auge dessa época, onde as pessoas eram caçadas, tudo que era diferente era considerado comunismo. Uhum. E eu acho que isso gerou. E é engraçado, né, assim, você pensar que tecnicamente eles não estavam numa ditadura, mas funcionava como uma ditadura. A partir do momento que você tem vizinho, colegas de trabalho, outras pessoas te denunciando porque ele acha que você não tá seguindo os valores, a linha de raciocínio, a forma de pensar, ou as leis do jeito que a sociedade está tentando impor e está tentando fixar, é algo meio ditatorial, é algo quase o que teve aqui na ditadura, aqui no Brasil, é algo de perseguição, de uma verdadeira caçada às bruxas, né? De você tem esse caso dessas duas mulheres que estavam vivendo juntas, mas com uma aparência que eram amigas, mas eram, na verdade, era um casal. Só que uma teve que, não, isso não aconteceu, eu não sabia disso, teve que fingir para que ela não sofresse todas as represálias, e ao mesmo tempo ela ficou com culpa pro restante da vida do que ela poderia ter tido mais pra frente se ela simplesmente saísse de onde ela tava e fosse viver esse amor, né? Mesma coisa a gente pode trazer pros dois personagens, principalmente o Hulk, que ele passa por uma denúncia e passa por um teste para ver se ele não se ele era afeminado. Acho que era esse o termo que eles estavam utilizando, né? Tem uma outra questão também, que você sabia que eram feitos testes, Wellington? Teste da bacia. O homem assentar-se em uma bacia recheada de farinha e dependendo o que se apresentasse quando ele sentasse sem roupa, né? Do ânus dele, a envergadura do ânus dele, o tamanho, era considerado homossexual. Na verdade, eu sei disso por parentes mais velhos e por piadas de mau gosto, de teste da farinha, quando eles falaram isso pra mim. Só que somos como piada, cara, criança, por outros motivos, mas é algo absurdo e ilógico, né? Tanto que é uma piada, isso é estúpido, né? Muita questão estúpida nisso, né? E é o extremo, né? De novo, uma caçada às bruxas quando você vai pensar no que foi a Inquisição e se a pessoa pesava mais do que uma pena. Se ela flutuava ou não flutuava. Isso, voltou à Idade Média as coisas, né? É uma coisa totalmente maluca, insana. E eu vejo que a série retrata, acho que muito bem esses aspectos,
Não sei você, mas eu gostei muito da atuação, da interpretação dos dois em relação aos personagens. Você nota coisa explosiva entre os dois ali. A inocência do Tim, eu acho uma coisa muito doida, muito maluca de se ver, né? Uma coisa inocente, assim. E o Hulk E a transformação dele depois, né? Sim, eu lembro que você comentou isso. Até um dia que a gente conversou, que a gente tava tomando água, né? Estamos tomando água. Bebendo água. Água que passarinho se encharca todo. Aí, né? Comentasse justamente sobre esse ponto, né? Você prestou mais atenção nesse ponto do que eu da transformação dele. Lembro que eu falei, eu lembro que eu disse, mais ou menos vocês, não, pera lá, que ele deu uma boa transformação do personagem. Então, o que até para deixar bem claro, assim, para quem tá nos escutando e nos assistindo, os dois personagens principais, dos centrais da história, né, é o Hulk, e eu esqueci o sobrenome dele, é o Hulk, uma pessoa mais fria, que tá dentro, que é um veterano de guerra, né, trabalhando para um senador, envolvido com questões diplomáticas e com questões de veteranos de guerra. E o Tim, um jovem que tem o sonho de trabalhar na política, de trabalhar com diplomacia, em Washington ali, né? Que começa algo de uma atração do Hulk pelo Tim. E ao mesmo tempo o Hulk utilizar o Tim para as questões políticas dele, porque ele consegue um emprego para ele, né? Como ele chamou de Skip, ele conseguiu um trabalho para ele no opositor político do senador que ele trabalhava, para espionar, para receber informações, até para fazer algumas sabotagens, vamos dizer assim. E depois, e também pelo lado dele se interessar sexualmente, depois romanticamente pelo Tim, né? Que ele teve essa relação de mais de 30 anos, apesar de eles nunca conseguirem ficarem por muito tempo juntos, né? Teve lapsos, teve pulos de tempo, teve momentos onde eles ficaram por algum tempo, mas discutiram, se separaram e a vida foi seguindo, né? Mas no início da série, assim, principalmente até a metade, tem esse lado do Hulk, ele utilizando o Tim e manipulando, aproveitando da condição, da ingenuidade dele, de certa inocência dele também, do quanto que ele não conhecia esse mundo político e de várias questões. E no decorrer da série, quando chega lá no final, tem esse inverso. Tem o Hulk apaixonado, arrependido e triste com a perspectiva de vida do Tim. E o Tim se aproveitando disso para conseguir lutar pelo aquilo que ele acreditava, pelos direitos Acho que já tinha o termo LGBTQIA+, né? Sim. Não, era... Não tinha, na verdade. Vai ter ali a questão do pessoal considerado ainda doenças degenerados. Depois surge a sigla GLS, que significa gay, lésbica e simpatizante. Então, LGBTI+, vai ser da década de 2000 pra cá, que vai vir com força. Assim. E teve todo esse movimento até porque, como o Chris mesmo disse no início, tá no auge da pandemia, vamos colocar assim, da AIDS, né? Onde era muito culpado para quem era LGBT na época, certo? Apesar de que não tem uma correlação direta por culpa, isso não existe. É uma das que veio muito de antes e de algum erro médico e de alguma questão, não vou me entrar nesse âmbito, mas que eles acabou se tornando uma parcela, principalmente pela perseguição mais fragilizada e sem o amparo com relação a essa doença, né? Tanto que existiam poucos hospitais que tratavam essas pessoas e acolhiam quem era soropositivo, né? Então acho que esse foi a grande batalha do Tim no final da série, onde ele subverteu, ele inverteu essa relação deles e utilizou os acessos do Hulk para conseguir levar a luta dele adiante, né?
Eu vejo que talvez também uma das coisas que me chama a atenção, eu lembro que eu acho que eu puxei esse assunto contigo, que é a postura da esposa do Hawk, não é? Uhum. Que me lembrava muito a postura da esposa do Inês Del Mar no O Segredo do Brokeback Mountain. Mas acaba sendo muito diferente, né? Porque eles se separam, ela não... Em dado momento ela não aceita mais ali toda a situação, eles se separam. E a esposa do Hawk, ela demora 30 anos pra tomar uma atitude. E é muito significativo que o Tim ele tá morrendo e ela só consegue tomar essa atitude no momento que ele também tá morrendo. E Hawk, tipo, 30 anos. É muito doido como fica nesse sentido, né? É complicado, assim, porque ela também foi uma vítima, também, de certa forma, de toda essa situação, porque o Hawk se casou com ela por aparência. Isso é claro. Se ele depois teve algum sentimento por ela, algum afeto por ela, até porque eles tiveram filhos, é uma outra questão, mas ao mesmo tempo, imagine você casou com a pessoa, constituiu uma família com essa pessoa, mas ao mesmo tempo na relação tem sempre a sombra de uma outra pessoa. E até algo que ela fala, assim, que ela nunca se sentiu desejada por ele. É muito forte isso, né? 30 anos, pra ver a condição da mulher, né? Que a mulher era obrigada, né? A ficar daquele jeito, daquela maneira, né? É absurdo isso. Uma coisa machista, sexista, enfim. E o Hawk, ele traiu ela a vida inteira, não só com o Tim, não é? Traiu com N outros homens, no caso, né? Entre outros homens, no caso. E até o Tim, ele traiu. Assim, tinha várias dessas questões. Eu acho que pelo lado dela, você também tem que pensar que a sociedade da década de 50, 60, 70, 80 devia ser pouco machista, né? Sendo que hoje, em 2024, a gente ainda tem muito reflexo disso, né? Então, imagine 50, 60 anos atrás, né? O que era o pouco machista que era esse povo, né? E ao mesmo tempo, ela não pode se descartar que ela sentia algo por ele. E aquela questão de esperança bobo que o momento, uma hora ele ia se voltar para a relação deles. Que quando ela chegou no limite viu o quanto que ele foi desesperado pela proximidade da morte do Tim, ela falou que nunca teria um espaço. E o Hawk acaba se tornando um alcoólatra com o tempo, né? E acho que dá para mencionar também outros personagens, como o personagem do Marcos, o Frank, que é um casal também. A atuação, né, do Frank, que é Noah Richards, acho que é o sobrenome Ricketts. A fantástica atuação, né? Fantástica atuação. Tem uma cartela aí de personagens LGBTQIA+, especialmente naquele bar que eles vão frequentar na década de 50 ali, que é um bar mais escondido e tal, né? E eu penso que também dá para mencionar, eu acho, que a morte, né, do Jackson, filho do Hawk, da Lucy, que é outro ponto também chave na história, onde o Hawk já bebia, aí se torna um alcoólatra, né? Sim. Eu acho que por mais que a relação dele com a esposa dele, né, que me fugiu o nome dela aqui agora, a Lucy, isso, não fosse aquilo que ela esperava, não fosse de fato uma relação recíproca, o afeto que ele tinha, o amor que ele tinha pelos filhos era verdadeiro, né? E a morte dele foi algo muito. Foi algo súbito, não foi muito explorado, mas que principalmente depois disso dá pra ver uma grande transformação nele, né? Tipo, do quanto isso quebrou, assim, machucou ele por dentro no que isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Hawk ele é um personagem muito difícil de você avaliar várias questões, principalmente pelo que ele fez com o irmão da Lucy. Sim, Sim, tinha esquecido disso. Verdade. Ele entrega o irmão da Lucy, né? Leva no sanatório.
E ele submete ele a eletrochoque, aos tratamentos que eles buscavam curar ele, por eles ser interessado em homens, certo? Uhum. Que é algo maluco que ainda tem pessoas que querem dizer isso. Isso também me lembrou, eu não sei se você assistiu, acho que o nome do filme em português é o jogo de... É um filme sobre a história do Alan Turing. Não sei se você já assistiu. Não É com o ator que faz o Doutor Estranho. Não vou falar o nome dele. Mas ele conta a história da pessoa que inventou o primeiro computador que fazia programável, né? Que fazia cálculos. Qual que é a história? Durante a Segunda Guerra Mundial, você tinha uma máquina chamada Enigma, que ela fazia a codificação de tudo que você escrevia. Você tinha uma chave que codificava e embaralhava tudo que você passava de mensagem. Só quem tinha aquela chave conseguia identificar o que era o que conseguia traduzir esse código. E o Alan Turing, ele liderou uma equipe que criou a primeira máquina que automaticamente conseguia decodificar essas informações. Isso foi vital para resistência da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial e para depois futura vitória, principalmente na luta no Atlântico, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque depois disso, depois ele contribuir dessa forma com a guerra, depois ele contribuir, na verdade, com a ciência e com o avanço tecnológico da humanidade. Porque Alan Turing é algo que é referenciado, e eu fiz sistemas de informação, então em programação ele é referenciado. E ele era uma pessoa LGBT. Uhum. E quando o Estado, quando o governo britânico descobriu e tudo mais, primeiro ele ficou meio que preso dentro de casa, e ele passou por um procedimento químico de tomar Castração química. Exatamente. E que ele, no fim, ele morreu sozinho com isso. Que isso foi matando ele, né? E matou ele aos poucos, né? Então, tipo, isso me lembrou muito quando ele internou o irmão da Lucy e ao mesmo tempo eu fiquei aqui assistindo, tipo, o que você tá fazendo, cara? Ele tá passando pelo mesmo que você. Uhum. Só que ele não é frio e controlador desse jeito, né? E aquilo me chocou bastante quando ele fez isso. Até o próximo programa. Escute os programas anteriores, manda para as pessoas o programa aí, conversa com a gente, diz o que você quer escutar e ver por aqui, que a gente vai atrás, a gente assiste, a gente faz tudo o que precisar por você. Não, pera, é relação errada, gente. Eu lembrei do Tim e do Hulk ali, não. Tudo não, porque é muito. Ninguém pode fazer tudo, porque daí outra pessoa não faz nada, depois a pessoa reclama assim, nossa, mas eu fazia tudo na relação. Daí eu sempre pergunto como está, mas o que a pessoa fazia por você? Não fazia nada. Claro, você não dava espaço, não deixava. Ah, mas se eu não fizesse, a pessoa aí não queria fazer por mim. Então você separa, tchau. Se a pessoa não... Quem quer dá jeito, da mesma forma que quem quer faz. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Podcast IS.